Olá, meus belos, saudades de vocês, Nossa Senhora, mas tudo bem, tá? Tudo pelo bem-estar da coletividade, tudo pela saúde de todos nós. É o momento de nos unirmos em prol de uma coletividade, né? Em prol de uma saúde melhor para todos, ok? Estou com saudades e não estou mentindo, tá? Então, segunda série A, segunda série B, vamos aqui ver um assunto que uma segunda série já viu, a outra não viu. Então, para que a gente deixe tudo equilibrado, vamos recapitular para uma série e a outra ver, né, de maneira, digamos assim, nova. Hoje nossa aula será exatamente sobre realismo, não é? Esse movimento artístico que revolucionou realmente a arte lá no século XIX. Eu costumo dizer o seguinte, belos, que o realismo, ele é o início da modernidade. Sabe por quê? Porque o realismo, ele vai abandonar toda aquela onda sentimentalista, né? O realismo vai abandonar toda a visão muito parcial das coisas. O realismo vai mostrar de maneira crua como se comporta o homem, como se comporta o homem, tanto no lado menos favorável, a pessoa menos favorecida socialmente, quanto a pessoa, na verdade, mais burguesa, tá? Os autores desse momento vão se despir dos sentimentalismos, vão deixar, eu vou usar um termo de Machado de Assis, vão deixar de lado os textos muito dourados, né? E vão trazer um texto mais nu, tá? Vamos mostrar a realidade como ela é, ok? Tá? Então, para isso a gente sempre começa, né? Sempre que a gente vai trabalhar arte, não esquece de fazer a ideia do contexto. Em que momento se passa exatamente esse movimento revolucionário na arte? Se passa exatamente na segunda metade do século XIX, tá bom? Tá? Então vamos aqui comigo. O que é que eu tenho ali de importante? Ora, belos, se na primeira metade do século XIX, se também pegando a segunda metade do século XVIII, nós tivemos revoluções, independências, havia toda uma euforia com a questão do Estado, a questão dos gritos ali, vamos lembrar, né, João? Tá? O grito da liberdade, da igualdade, fraternidade, ou no Brasil, independência ou morte, ou seja, vamos cuidar da nossa pátria, cuidar do nosso coletivo, cuidar do nosso antepassado como índio, tá? Neste momento aqui, esses gritos eufóricos, eles serão substituídos pelos barulhos das máquinas, ou seja, a Revolução Industrial está na sua segunda parte e nós temos mais máquinas substituindo a mão de obra, tá? Nós temos um grande volume de trabalho, as mulheres também estão no mercado de trabalho, as crianças também, as jornadas de trabalho acabam então ficando mais intensas, as cidades, né, vão ficando mais povoadas, tá? Existe aquela cidade com aspecto mais sujo, certo? Né, devido às indústrias, devido a essa periferia em que se aglomeram muitas pessoas. Então eu tenho um dinamismo maior, inclusive na economia. Não esqueça que nós vamos ter aqui um crescimento do capital, um fortalecimento do capital também. A burguesia que assumiu o poder, né, ainda há pouco, agora se fortalece mais ainda de maneira capital, tá? Nós vamos ter esse fortalecimento capital e, evidentemente, cria-se um valo, afunda-se mais esse fosso entre burguesia e proletariado, né? Entre senhores e aqueles que não têm exatamente, né, como se manter sozinhos, certo? Então, esse abismo social, certo? Inclusive vai ser retratado nas obras, esse abismo social também é provocado mais e mais pela Revolução Industrial. Não é à toa, né, belos, que daqui a pouco vem Karl Marx com Capital, etc., né? Beleza? Entenderam o mundo em que vocês estão neste momento? Ok. Outra coisa interessante, tá? Perdoe-me a Yama, perdoe-me a Kênia falar disso, tá? Porque eu não tenho competência para falar como essas duas brilhantes professoras, mas é bom lembrar que nesse momento aqui a ciência se desenvolve muito, tá? E essa ciência desenvolvendo, nós vamos ter não apenas nesse campo científico mesmo da biologia, da química, da física, inclusive que vão influenciar outras artes como o impressionismo, mas isso é matéria para um outro assunto, tá? Mas também a questão filosófica, né? Grandes filósofos começam a surgir aí, certo? Grandes filósofos começam a surgir aí. Yama, estou lembrando de você, certo? E um deles é exatamente o Augusto Comte, nessa teoria positivista de Comte. Yama, eu vou dizer em grossas palavras, perdoe-me entrar na sua área nesse momento, tá? Mas em grossas palavras, o que diz o positivismo, né? Que toda a sociedade, ela
cresce capitalmente, né? Ela cresce dessa maneira capital, tá? A partir do desenvolvimento científico. Então a ciência começa a crescer para fortalecer o capital, certo? Então eu preciso de homens sábios. Me lembrei agora de uma frase de Monteiro Lobato: um país se faz com homens e livros, não é verdade? Então olha o interesse da pátria, certo? Em crescer, apoiando-se exatamente na ciência. Então, Belos, se de um lado eu tenho exatamente, tá, o capital, certo? Desse outro lado eu tenho exatamente o saber. Então a fusão, né, desses dois elementos aqui, tá, vão estar exatamente nas obras a partir de agora. Saiu o sonho, saiu a imaginação, né, saiu o lado dourado da vida, e vai entrar uma obra mais, digamos, objetiva, uma obra que vai deixar de lado todas as suposições do meu sonho, tudo aquilo que eu queria de uma realidade, e vamos enfrentar a realidade tal como ela é. Tá? Então, o que vem agora? O que é o realismo? Vamos pensar, realismo, realidade. Ok, pensou certo. Mas eu não quero apenas uma realidade contextual. Eu não quero apenas a realidade de fora. Tá? O realismo é uma arte que vai se casar com a ciência, e nós vamos ver quais ciências, para mostrar uma realidade não apenas, repito, contextual, mas principalmente, Belos, uma realidade comportamental. Então, se eu falo de Machado de Assis, se eu falo de Aloysio Azevedo, se eu falo de Raul Pompeia, se eu falo de outros grandes nomes da arte realista, como essa de Queiroz lá na literatura portuguesa, eu vou ter o quê? Autores que estão, digamos assim, voltados exatamente para mostrar, né, o comportamento social. Não importa a classe. Nós vamos ter o comportamento social das duas classes, a mais favorecida e a menos favorecida. O que me interessa é mostrar o comportamento. Então, na hora que você está lendo Machado de Assis, seja um conto, seja um romance, na hora que você está lendo o romance de Aloysio Azevedo, o Cortiço, por exemplo, você está lendo obras de comportamento. Ok? Não esperem idealizações, não esperem sonhos, não esperem irrealidades. Esperem a realidade do comportamento, como o homem é, como ele age diante desta ou daquela situação, tá? Então, fica por dentro disso, Belos. Falei de realismo, eu falei de comportamento. E tudo isso vai ser pautado na ciência. Como assim, Marco Aurélio? Na ciência? Sim, certo? Uma das teorias científicas, né, uma das teorias que foi aproveitada exatamente pelos realistas, Belos, foi a teoria exatamente do evolucionismo. Tá? Vamos pegar o evolucionismo de Darwin e vamos fazer um chamado darwinismo social. O darwinismo social não foi de Darwin, tá certo? Mas o darwinismo social, lá vem eu de novo entrando no campo que é da Yama, tá? O darwinismo social diz que numa sociedade o apto sobrevive. E eu pergunto a vocês, Belos, quem é o apto? Quem é o apto? Certo? Eu não tenho mais, eu não quero mais, não é que eu não tenho, eu não quero mais esses heróis, né, capazes de tudo, esses heróis, né, que em cima de um cavalo salva a donzela, como lá no romantismo, ou, né, heróis como Peri, né, heróis como Juca Pirama, né, lá no nosso romantismo indianista. Não, porque esses heróis não existem. Lembro-me de uma vez de um papo que eu tive com a terapeuta. Eu comecei a dizer para ela o que é que eu espero de uma relação, que pessoa eu quero numa relação, né? E eu disse para ela, eu queria uma pessoa que não falasse muito, uma pessoa que também praticasse esporte, uma pessoa que lesse bastante, uma pessoa de grande cultura, Aí comecei a atribuir qualidades sonhadas dessa futura pessoa que eu queria na minha vida, e sabe o que foi que ela disse? Hello, Marco, essa pessoa não existe. Tá? E eu, nossa senhora, né? É difícil, certo? É difícil, porque todo mundo tem seu defeito, né? Mas, Marco Aurélio, eu estou conhecendo uma pessoa, lá vai eu entrando numa área que não é minha, que é da psicologia, e ela é uma pessoa tão legal, você está conhecendo, você não conhece, porque se conhecesse de fato, você talvez nem se aproximasse dela, né? É isso que os nossos autores vão mostrar delas. Existe um fosso, né, entre a aparência e a essência. Ai, Marco Aurélio, eu acho você tão legal, vai conviver comigo, né? Vai conviver comigo, certo? Às vezes nem eu mesmo me aguento, né? Então o que é isso? É comportamento. Sabe por quê, Belos? Tá? Porque muitas vezes essa mudança comportamental tem a ver com aptidão. Eu não posso chegar no meu trabalho de cara feia. Não posso. Sabe por que eu não posso?
certo? Porque é meu trabalho, eu tenho que mostrar disposição e simpatia. Não é verdade? Tá? Ah, isso é hipocrisia. Não, isso é sobrevivência social. Tá? Então, os nossos autores vão mostrar esses vários comportamentos. Né? Que seja de uma classe social mais elevada, repito, que seja uma classe social menos favorecida. Ok? Então, o que é realismo? Comportamento. E outra coisa, Belos, que se distancia ali do romantismo, sabe o que é? Olha só aqui comigo. O romântico, ele sonha, ele foge da realidade, não é verdade? Para um passado, para lugares exóticos, né? Talvez até para um futuro, uma pátria sem escravos, ok? O realismo não. O realismo trabalha com o seu momento, né? É uma escola que vai usar a sua contemporaneidade. Então vamos ter temas comportamentais, certo? Que vão estar voltados para o momento dos autores. É comum encontrar nas obras deles referências no Brasil à República, referência do Brasil à escravidão, referência do Brasil, né, ao desejo de libertação. É muito comum, tá? É o momento deles. Nem passado, nem previsão de futuro. Os realistas trabalham com o momento deles, certo? E outra coisa, mais impassibilidade dos autores. Não são autores que, eu desejo que a sociedade seja mais, esteja livre de valores imorais. Não, ele vai colocar o que ele tem que colocar, certo? Eu não diria que são autores impassíveis e objetivos, não, porque se ele vai trabalhar um assunto, ele vai trabalhar o assunto dentro da visão dele, apesar de ser um assunto muito, muito sério, apesar de não colocar tanta a vontade dele de mudar o mundo, mas é o que ele quer trabalhar. Então existe uma passibilidade, mas dentro de se eu comparo com o romântico, ele é mais frio, ele é mais sério, ele vai mostrar a coisa como ela é, a vida como ela é. Vou usar um termo que havia muitas vezes no Globo, tá? na emissora Globo, acho que era um programa que eles tinham, a vida como ela é, certo? E uma linguagem que não é muito colorida, ou seja, não é uma linguagem muito adjetivada, certo? Então nós vamos ter obras que vão trabalhar o comportamento humano. Nós vamos ter obras, certo? Em que esse comportamento é trabalhado diante do que eu vejo, do que eu escuto, certo? Eu vou usar o meu conhecimento de causa. Eu sei que isso acontece porque eu vivi isso, ou eu vejo isso. Machado falou da classe burguesa porque ele conviveu na classe burguesa. Alírio Azevedo não conviveu no cortiço, mas ele via cortiços. E tudo isso calcado na ciência, certo? Quer seja evolucionismo, o apto sobrevive. Eu entro daqui a pouco nisso. Quem seria esse apto? Eu já vou entrar. Quem seria esse apto? É a pessoa mais sagaz, mais inteligente, uma pessoa mais, a vida é assim. Não é uma pessoa que se vitimiza, é uma pessoa que saca, né, o que ela tem que fazer, certo? Para sobreviver, ok? Beleza? Outra teoria é o determinismo. O homem produto meio, vai ser usado muito pelo naturalista, ok? Então, contemporaneidade, para usar o comportamento dos homens da própria época. Tudo isso visto pela luz da ciência, não mais do sonho, não mais da imaginação, ok? Certo? Com a linguagem mais objetiva, ou seja, uma linguagem que, desculpa, eu tenho menos objetiva, não, é mais objetiva, viu? Eu já apago isso aqui, tá certo? Eu já apago isso aqui, tá? Mas apaga lá, professor errei, mas é uma linguagem mais objetiva, tá certo? Estou aqui agora que eu vi, certo? Mas é uma linguagem mais objetiva, sem o colorido, certo? Tá? E não esquece, mais impassibilidade. Então, se eu tenho, eu vou logo apagar aqui esse menos, tá certo? Pode ser, Belos, tá? Vou até botar com a letra vermelha, porque eu errei. Pronto, Marco Aurélio, tá bom? Uma linguagem mais objetiva, ou seja, menos figurativa. Vem mais pouco, tá certo? Então, vamos ver como são esses autores, como procede o realismo, como procede o naturalismo, porque apesar dessas características em comum, há diferença entre eles, tá certo? Beleza? O que ficou mais importante aqui, pega o contexto histórico, pega o cientificismo, tá certo? Tá? Não esquece, a ciência, tá aqui, vai ajudar no desenvolvimento da arte agora, tá? E essas características comuns, toda a temática, todo enredo é comportamental, trabalhado com mais impassibilidade, certo? Todo enredo tem a ver com o momento da época e evidentemente com a linguagem, o vermelho lá, mais objetiva.
Beleza? Daqui a pouco a gente vê uma outra tomada, dessa vez com os realistas naturalistas. Certo? Beijo!